Olá, olá, olá! Estamos começando a 7ª lição desse trimestre incrível que está tirando as dúvidas de muitas pessoas a respeito deste assunto que normalmente a gente, assim, fica aquela dúvida, aquele questionamento, não é verdade? E aí, como é que está esse estudo para você? Você já conseguiu tirar todas as suas dúvidas? Enfim, hoje nós vamos falar um pouquinho mais a respeito do estado do homem depois de sua morte. E um tema hoje fantástico, porque Jesus contou uma parábola. Essa parábola, ela é confusa? No primeiro momento, sim. Ela pode deixar alguma dúvida? Sim, numa primeira leitura eu posso ficar com dúvida, mas vamos olhar o contexto e você vai perceber que não existe dúvida nenhuma. Bom, eu já falei para vocês que as tirinhas desse trimestre estão sendo assim um show à parte e dessa semana não fica para trás. Olha só, eu quero ler para você a última tirinha, diz assim, olha, não, eu só aceito, só acredito no que Jesus falou, o restante é a palavra de homem sobre Jesus. É uma frase aqui que está meio perdida, mas eu quero chamar a sua atenção, sabe por quê? Existem alguns movimentos, existem inclusive alguns pastores, que eles querem criar filtros, aí fala assim, não, sobre essa verdade aqui a gente precisa passar pelo filtro do evangelho. É uma palavra bonita, é uma frase linda, só que quando a gente vai analisar o que é que está por trás disso, é mais ou menos o seguinte, é o evangelho e parte do evangelho que eu quero. Ah não, isso aqui foi Paulo que falou, não, a palavra de Paulo ela não é tão importante como a palavra de fulano, segundo a crença do que ele quer defender. Você está entendendo? Então assim, olha, por uma vez por todas, a palavra de Deus, a Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, é a palavra de Deus para nós. Ou eu aceito do Gênesis ao Apocalipse, dentro das normas, dentro das regras de interpretação, claro, óbvio que a gente vai falar inclusive hoje, ou então eu vou ficar com de Mateus até, sei lá, João, o outro vai ficar só com Paulo, o outro vai ficar só com de Gênesis e Êxodo, e aí cada um vai defender uma coisa. Então eu já falei e vou repetir. Quando a gente tem dúvida a respeito de um assunto na Bíblia, ou quando tem um tema que ele não está muito claro em um versículo, eu preciso estudar esse tema em toda a Bíblia, para que aí eu possa ter uma compreensão maior e apreensão correta. Então, a minha visão, ela tem que ser passada pelo filtro da palavra de Deus e não tão somente por um pedaço desse livro chamado Bíblia. Bom, nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando da parábola do rico e do Lázaro, que na verdade alguns querem pegar a partir desta parábola e defender toda uma tese sobre o que Jesus falou sobre o estado do homem depois da morte. Só que daí, se você aceita a visão que ele está falando aqui, você tem que negar tudo que ele falou lá. Bom, se eu tenho um problema, eu tenho que entender. Jesus, ele era meio louco? Cada hora ele falava uma coisa? Não. O que está acontecendo aqui? Aqui é uma parábola. Ele queria ensinar algo para as pessoas. E é exatamente sobre esse algo que nós vamos falar ao longo dessa semana. Valeu? Entendeu? Compreendeu? Olhe para esse tema por toda a Bíblia e você vai ter uma compreensão melhor.